Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal. Bom, eu deixei preparado para vocês aqui algumas matérias e muitos textos das escrituras, né? E vai ser como parte 2 do vídeo passado, tá? Eu não quero demorar muito, eu quero fazer isso aqui um pouco mais curto para que vocês entendam, tá bom? Mas a primeira coisa, né? Que segundo os astrônomos, eles falam que desde 1925 eles descobriram um 13º signo do zodíaco, né, que é uma constelação que tem no céu. E é a constelação Ophiuchus, né, ou o serpentário, é uma serpente, um homem segurando uma serpente. E foi dela que veio a origem do símbolo, né, do caduceu da medicina, que é duas serpentes enroladas num bastão, porque na mitologia grega, né, o homem, né, que segura a serpente, ele viu uma serpente curar outra serpente, trazendo ervas medicinais na sua boca, e por isso que virou esse símbolo da medicina, tá bom? Mas eu quero falar para vocês de uma outra profecia muito interessante. Vocês vão começar a entender um pouquinho os astros, né? Porque Deus trabalha com isso. E você vai ver muitos textos. Foi Deus quem criou o zodíaco. Não confunda isso com o horóscopo que inventaram no Ocidente, né? Tradição é da cultura helênica, tá? Porque aquilo é bobagem. Não confunda. E Deus, ele criou 12 signos dos zodíacos, não de acordo com o calendário helênico grego, mas de acordo com as 13 tribos de Israel. Opa, peraí, 13 tribos? Sim, são 13 tribos de Israel. Tá bom? São 13 tribos. E vocês vão entender. A primeira é Ruben, Reuven, né, Shimeon, Levi e Yehudá, que é o rei, Zebulon e Sacar. E eu quero dar ênfase para essa aqui, Dan. Tá? Dan julgará seu povo, será serpente na beira da estrada, uma cobra venenosa no caminho. Isso aqui tem Gênesis, se não me engano é Gênesis 49, do verso 16 a 17. Então Dan, ele é uma serpente, esse é o símbolo da tribo de Dan. Porque são 13, aqui tem 12, só que José, eles uniram Manassés e Efraim, né? Porque não existe a tribo de José, foi dividido a bênção para 2 de seus filhos. Então são 2 tribos, Manassés e Efraim. Tá? E a tribo de Dan, ela foi rejeitada por Deus, ela é tirada disso aí. Tá? Você não ouve mais falar dessa tribo. Porque primeiro, eles foram sacerdotes durante os cultos do reino de Israel. Eles foram um dos que geraram sacerdotes para os deuses, né, para as constelações dos céus, e fizeram cultos. E quando a Síria expulsou os israelenses do reino de Israel, os danitas, eles se estabeleceram em muitas nações, inclusive na Europa, no berço da Europa, e eles ensinaram a cultuar os deuses, a fazer esses cultos aos astros, e são de linhagem europeia, né? Os danitas, é a linhagem do dragão, da serpente, tá? Então vamos lá para outra matéria. Primeiro essa aqui, ó, do Oclique, né? O novo horóscopo, seu signo pode estar errado, né? O signo que você acredita ser o da vida toda pode não ser realmente o seu, pelo menos não segundo, olha só, quem tá falando não é um astrólogo, tá? É o astrônomo Park Kunkel, que em entrevista à NBC disse que a classificação que temos hoje de signos está completamente errada. O astrônomo afirma isso por causa das mudanças no alinhamento da Terra ao longo dos últimos 3.000 anos, podem alterar as datas do mesmo. O Fiucos, ou, né, o novo signo, além de mudanças da data também foi incluído um novo signo do zodíaco, o Fiucos. O novo signo tem as características relacionadas à serpente. O serpentário é uma constelação do zodíaco. O genitivo, usado para formar nomes de estrelas, é Ophiote. Representa-se o serpentário como um homem segurando a serpente, que fica dividida em 2 partes no céu, Serpens Caput e a Serpens Cauda, sendo mesmo assim contada como uma única constelação. Tá bom? E segundo eles aí, né, ela está relacionada aos dias 29 do 11 ao 17 do 12, né? Agora ela foi incluída, diminuindo os dias de atuação dos astros sobre a vida de um ser humano. Isso aqui está no Terra. Mensagem dizendo o que a NASA diz, né? A NASA, essa matéria de 2020, 17 de dezembro de 2020, não é uma matéria
antiga, né? A NASA diz que existe um 13º signo e isso mudaria tudo não fosse um detalhe. Astronomia e astrologia não são a mesma coisa, óbvio, tá? Isso é óbvio. Vamos lá. Primeiramente, vamos esclarecer uma coisa básica. Astronomia e astrologia não são a mesma coisa. Sabendo disso, vamos ao que interessa. A polêmica do 13º signo do zodíaco. A recente confirmação pública da NASA a respeito da 13ª constelação zodiacal, chamada de Ophiuchus. Ophiuco deu origem a especulações astrológicas a respeito de um 13º signo do zodíaco que corresponderia a ela, o Serpentário, serpente. Vamos lá. No entanto, o que poucos sabem é que tal constelação já tinha sido descoberta em 1925 em Cambridge, durante uma assembleia da União Astronômica Internacional. Disso saiu a necessidade de se criar um grupo de trabalho para estudar questões, né, das delimitações das constelações, surgindo daí a proposta de criação de regiões na esfera celeste, tal como um país dividido em estados. Então, você imagina como se altera e muito, né, a astronomia. Nessa brincadeira, surge a constelação Ophiuchus ou Serpentário, que é cruzada pelo Sol entre os períodos de 30 de novembro a 17 de dezembro, dominando boa parte da passagem por Escorpião, aquela chatice. E eles demarcam que o céu, né, isso é o que diz a ciência. Por isso é preciso reforçar que a astrologia não é astronomia. Definitivamente não é. Toda essa questão é matemática pura. Não é só matemática. Isso aí eu lamento, mas não é só matemática. Apesar de a polêmica ter se instaurado entre os astrólogos e seus seguidores, é importante ressaltar que a mudança para fins culturais, tradicionais e pseudocientíficos, onde a astrologia se enquadra, é uma questão de escolha. Aqui na NASA, estudamos a astronomia, não a astrologia. Nós não alteramos quaisquer sinais do zodíaco, mas acabamos de fazer a matemática, né? E aí vai a matéria a seguir. Mas então, nada mudou? Aí vai falar da cultura do rapaz, aí ele fala: afinal, a 13ª constelação estabelecida em 1925 interferiu consequentemente na compreensão do caminho que o Sol faz durante os meses do ano, jogando a minha pobre alma zodiacal para o signo de... Completa com ele falando sobre o que ele crê, né? E aí fala a data relacionada. Então, fala que a ciência é passível de erro. Nessa perspectiva é interessante observar que, de acordo com a mitologia grega, esse novo e extenso agrupamento de estrelas chamado de Serpentário estava associado a Esculápio, deus da medicina que passou a dedicar-se à arte de cura após ver uma serpente ressuscitar outra com algumas ervas que trazia na sua boca. Daí o símbolo das ciências médicas, 2 serpentes enroladas no bastão. Tá aí, ó. E aí seguimos nós. Por isso que eu volto para as tribos. Como que Deus vê isso? Deus separou, tá, isso aqui. Foi definido. Ué, mas por que o zodíaco tem a ver? Por que as tribos de Israel têm a ver com o zodíaco? Por que né, são estrelas, são agrupamentos de estrelas. Exatamente. Agora você vai caminhar na Bíblia. Porque que eu vou provar para você, segundo as Escrituras. Esse texto aqui eu ia ler primeiro, mas a gente vai ter muitos textos bíblicos. E depois vocês analisem. Gênesis capítulo 15, versículo 5. Uma promessa de Deus para Abraão. Então o levou fora e disse: olhe agora para os céus, e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Tá bom? As estrelas do céu. Foi a primeira coisa que Deus mostrou. Tua descendência será como as estrelas do céu. No caso, ele falou: tá vendo as estrelas do céu? Então, essa é a tua descendência. O que isso significa? Que Deus, né, aquele que era, que é e que há de vir, porque quando fala do futuro que há de vir, é porque Deus está em movimento. Quando Deus fala uma coisa, é porque no futuro ele já fez, já aconteceu. Lembre que eu e você fomos criados no Messias antes da fundação do mundo. Fomos escolhidos, escritos no livro de Deus desde antes da fundação do mundo. Então você é pré-existente. Antes de vir para este mundo, nós estávamos lá. Então nós éramos onde nós estávamos, nas regiões celestiais com Mashiach, com Cristo, como Efésios 1. Tá bom? Você entende isso? Então o que ele está falando é, olha, as estrelas que estão aqui, essas almas que estão aqui, através de você eles virão para o mundo. Opa! Mas espera aí, alguns falam, mas
Poxa, eu achei que os anjos eram espíritos, né? Assim como os demônios, são espíritos. A sua compreensão foi muito bagunçada, principalmente por causa do helenismo grego, né? Da cultura greco-romana, porque quando surgiu a Igreja Católica, né? Não ofendendo, mas eles têm uma compreensão. A Igreja Católica tem coisas muito boas, compreensão de muitos textos interessantes, mas neste ponto desvinculou a compreensão bíblica do que é um espírito, né? À luz da Bíblia, como que Deus é um espírito, como que Deus criou o espírito, o que é um espírito, desvinculou muito da cultura original, que é a Bíblia, a palavra de Deus que ele deu para o povo hebreu, na língua hebraica. Você perde a essência da palavra, o significado, e ficou muito como se o espírito fosse um fantasminha, tá? Não é um fantasma. O espírito não é um fantasma. Ele pode te tocar e você pode tocá-lo, tá? Ele é sentido, tá bom? E um espírito, tá? Vamos usar isso aí. São corpos espirituais. Eles são seres espirituais. Não significa que eles são seres que é apenas um espírito. Porque o que é o espírito? Você pega uma máquina de computador, tá? Um computador. O computador em si, ele não serve para nada se ele não tiver um sistema operacional. Você cria lá um sistema operacional, um Linux, né, que eu acho que é o melhor que tem, ou Windows, né, e aí você instala nesse computador o Windows. Aí sim esse computador é útil. Você cria um sistema de programação com códigos que vai dizer como esse computador vai funcionar, né? O hardware só vai funcionar se tiver esse sistema dentro, operacional, que vai dizer quais programas existem, quais podem ser criados, quais são os códigos usados, como ele entende e reconhece o mundo, ou o que você vai fazer ali dentro. Isso é o espírito. O espírito é o que usa aquele corpo, é para operar aquele corpo, entende? Eles são seres espirituais. Perfeito. Logo, se é desta forma, então quando o apóstolo Paulo fala para mim em 1 Coríntios capítulo 15, vamos para lá agora. Agora vocês vão entender algumas coisas, tá? Para vocês verem como que é a mente segundo a Bíblia. Vocês precisam olhar nessa perspectiva. Então vamos lá. Ele falando sobre os novos corpos após a ressurreição. Começa o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado se o primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Você vê que a NASA ela mostra estrelas morrendo lá no céu? Ou elas mudando, elas se tornam uma supernova porque elas queimam todo o combustível no seu interior, elas têm as reações químicas dela, e quando chega na sua idade, o seu tempo, ela então se torna uma supernova. É como se a sua glória, o seu brilho diminui. E ela se torna algo mais denso, mais pesado. É como se o seu propósito acabasse, eu não sei. É como que a NASA explica isso. Mas vamos lá, o que Deus está falando sobre a ressurreição dos corpos terrenos, do meu e do seu? Nós humanos. Ele está falando, você pensa que você vai morrer, você é plantado na terra, porque Cristo nos vê como árvores. Nós somos árvores plantadas no reino de Deus. Perfeito? Ele fala, você é uma semente, ele te joga na terra, você faleceu, morreu, dormiu no Senhor, porém você dormiu neste corpo, esta matéria, mas você não vai ressuscitar esta matéria. Entende? Você não vai ressuscitar esta matéria que você é. Deus dará um corpo conforme a vontade dele, mas primeiro precisa ser plantado a semente. Quando a semente é germinada na terra, ela morre. E o que está nela, a genética dela, o que está nela, então surge, ela se transforma, então nasce aquele corpo. Ele não é o que foi plantado. Será um corpo como Deus quer. Não vai perder a sua essência, tá? Não tem como você plantar uma semente de uma fruta e nascer outra fruta. Não vai perder a essência da coisa.
Porém, o que é plantado, aquele corpo que é plantado a semente, não é o mesmo corpo do que vai vir. Entende? Logicamente, o que isso significa é... Olha só, e ele vai continuar. Isso aqui tem um segredo muito grande. Tá bom? Verso 39. Nem toda a carne é uma mesma carne. Aqui está o segredo. Mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra dos peixes, e outra das aves. 40 e o 41 agora vai dar um segredo muito especial para nós. E há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. O 41 para mim é um dos textos chaves. Essas propagandas chegam aqui, eu não tenho como tirar. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Uma estrela não é igual a outra, tá? Não é. Então, um corpo lá em cima, tá? Ele tem um espírito, ele tem uma forma de atuar. Deus deu uma função para ele. Onde eu vejo isso? Lá em Gênesis, né? Gênesis 1:14 a 17. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais e para tempos determinados, para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim o foi. Verso 16: E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus, para iluminar a terra, 18, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Tá aqui a função deles. Os astros têm essa função. Então me diz uma coisa. Quando você lê o 6, né, Gênesis 6, me diz o que você entende. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. 4. Havia naqueles dias os gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Entendeu? Tudo é genética, né? Semente é isso. Vamos lá. Porque Judas, ele vai tratar disso, né, abertamente. Verso 6. E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Mas como é possível, então, que os anjos se manifestem aqui, se eles são seres espirituais? Primeiro, são seres espirituais. Assim como eu e você também somos seres espirituais. Mas nós habitamos num mundo físico, no reino físico, que caiu. Nós caímos. Para você cair, você tem que estar elevado. Lembre-se disso, tá? Adão não foi criado na mesma dimensão que nós estamos hoje. O mundo não estava nessa dimensão, tá? Então nós caímos. Nós somos seres terrestres. Tá? Nós somos seres terrestres. O fato dos anjos serem espirituais não significa que eles não criam corpos para eles para estar nesse mundo, porque tem que ter um corpo físico para então interagir com este mundo. E você quer ver que isso é real? Você vai ver, por exemplo, em Gênesis, não só em Gênesis, Juízes e muitos outros textos, porque você vai olhar quando Abraão, após a circuncisão, ele está assentado nos carvalhais de Mamre, esperando, né, passar a cirurgia que ele fez. Ele diz: e levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. Vendo-o, correu da
porta da entrada ao seu encontro inclinou-se à terra e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Então, mas eu dei uma parada aqui na gravação, mas voltando, vamos lá. Rogo-te que não passe do teu servo, que se traga já um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo deste árvore. Você entende que isso aqui foi o próprio Senhor, né? Apareceram 3 mensageiros de Deus para Abraão, né? No capítulo 18 de Gênesis. Então por que eles comeram? Né? Eles apareceram do nada e Abraão o reverencia. Meu Senhor, chama meu Adonai. Se agora tenho achado graça a teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Ele reconhece a autoridade sobre ele. Mas eles têm corpos. E nem adianta falar que, mas era Jesus, era Yeshua ali, né? Mas ele ainda não tinha vindo no corpo de carne, né? Ainda não. Então, para você ter uma compreensão de que se faz corpos para vir para cá. Assim como você entende que existe possessão, que uma pessoa, olha só, por serem seres espirituais, os anjos não fazem isso, os demônios, eles possuem uma pessoa. E a pessoa, o espírito que está na pessoa não consegue controlar aquele corpo. Quem controla é o espírito. Isso acontece. Quando Yeshua esteve aqui, né? Cristo esteve aqui, ele passou por muitos, ele repreendeu muitos espíritos, inclusive aquele de Gadara, e curou pessoas que estavam sobre este espírito. Entenda isso. Então isso é só para você compreender o que são, tá bom? São. Agora vamos lá. Chegamos neste ponto, tá? Chegamos neste ponto porque agora eu quero ler alguns textos. Foi Deus quem criou o zodíaco, as constelações. Então vamos lá. Primeiro, um dos textos, um dos que mais fala disso é Jó. Jó 38, do 31, vai dizer o seguinte: Ou poderás tu ajuntar as delícias do 7 estrelo ou soltar os cordéis do Órion, são constelações. Ou produzir as constelações a seu tempo e guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus, ou podes estabelecer o domínio deles sobre a terra? Tá aí. Jó 9. Né? Jó 9, dos 6 em diante, diz: O que sacode a terra do seu lugar e as suas colunas estremecem, o que fala ao sol e ele não nasce, e sela as estrelas, o que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar, o que fez a ursa, o Órion e o 7 estrelo e as recâmaras do sul. Olha só, o que faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas sem número. Ele criou essas constelações, é obra dele. É obra dele. Até aí, tudo bem, né? Eu já li para você esse texto, mas vou ler novamente para vocês lembrarem o que esses fazem, né? O que esses fazem. Juízes 15, Juízes capítulo 5, verso 20. Desde os céus pelejaram, até as estrelas desde os lugares dos seus cursos pelejaram contra Císera. Está aí na batalha de Baraque, né, para libertar Israel da mão de Císera. Essas estrelas desceram para essa luta. Agora, a ciência descobriu o serpentário em 1925, mas e este texto da Bíblia? Vamos lá? Jó, capítulo 26, versículo 13, diz o seguinte: Pelo seu espírito ornou os céus, e sua mão formou a serpente enroscadiça. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Isso mesmo, está dizendo que Deus ornou os céus, ele ornamentou, ele criou, ele formou os céus, e a sua mão formou a serpente enroscadiça. Ele criou, então, a constelação de Serpentário, o Draco, né? Serpente, o dragão. Por isso que quando você ler, eu vou confirmar mais um texto aqui para vocês, o texto de Amós 5:8, só para a gente confirmar que Deus é o criador disso. Procurai o que faz o 7 estrelo e o Órion,
e torna a sombra da noite em manhã. Só para você descobrir a função dessas constelações. Procurar aí o que faz o Sete Estrelas e o Órion, e torna a sombra da noite em manhã, e faz escurecer o dia como a noite, e que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor Adonai é o seu nome. Ou seja, ele cria esses seres, essas constelações, essas estrelas, essas entidades que têm um rei sobre si, cada uma dessas constelações, e elas têm uma função: domínio sobre coisas no mundo. Como eu sei disso, né? O próprio texto de Apocalipse, irmãos, para você compreender o que são essas obras, né? Você vai ver que o capítulo 11, né, diz que tem anjos, né? Não, desculpa. Né? Mas o próprio Apocalipse, em muitos textos, eles apresentam uma coisa muito interessante, tá? Os anjos pregarão o evangelho eterno, tá? Nós temos os selados e etc e tal. E aí fica uma coisa: tem anjos responsáveis por pregar a palavra, tem anjo responsável pelo mar e pela terra. Tá tudo isso escrito. Tem anjo responsável por atuar no templo, por levar os incensários, né, que é as orações dos santos, e levar diante de Deus, como está aqui no 7º selo. Então cada um deles tem funções e domínio sobre algo. A astrologia vai falar que não, eles têm influência, os astros têm influência sobre a vida do ser humano. Não é bem isso. Primeiro, para você entender, tudo o nosso mundo, o nosso universo é um universo eletromagnético. Nós somos seres eletromagnéticos. Então, por que acontece, por exemplo, os terremotos, os movimentos das placas tectônicas, né? A inversão do campo magnético, tá? A Terra tem o seu próprio campo magnético, né? A NASA vai explicar que é porque o núcleo da Terra de ferro e níquel e outros elementos superaquecidos faz a ebulição ali dentro, né, e fica girando constantemente, fazendo então gerar em torno do globo o campo eletromagnético que nos protege dos raios UV, dos raios ultravioletas oriundos do Sol, né, da nossa estrela, da nossa constelação, da nossa Via Láctea. Só que, como que a Bíblia fala sobre como é a Terra, não é? A Bíblia, ela vai ensinar sobre a Terra de uma forma diferente, tá? Então, cada um deles tem a função. Deixa eu tirar aqui a marcação. E qual é o detalhe desse campo eletromagnético? Esse campo eletromagnético não nos protege só do Sol, mas a inversão do campo magnético que vai acontecer nesses tempos tem muito a ver com a mudança no Sol. O Sol está se tornando cada vez mais... Eles estão criando uma retenção de massa coronal, né? Aqueles buracos, sabe? Quando o Sol diminui a sua atividade, é um ciclo. O Sol tem seus ciclos. De tempos em tempos, ele tem os seus ciclos. Passado o seu ciclo, nesse ciclo agora dessa inversão, o Sol está retendo e está na sua menor atividade. E os cientistas falam que ele vai ter uma explosão de energia que vai tão forte que o campo magnético da Terra enfraquecendo, tá, por conta do ciclo, isso vai afetar em muito a Terra, vai destruir os sistemas elétricos, né, de eletricidade, eletrodomésticos, eletrônicos, etc. e tal. Mas o que mais? Os astros lá em cima, a posição dos corpos celestes, dos planetas, e isso a própria NASA, né, a própria astronomia, física vai mostrar, eles têm um peso, cada corpo celeste tem um peso neste campo, no nosso espaço-tempo. E cada um deles tem um peso, um número de equivalência,
E onde eles estão posicionados, eles exercem uma influência sobre a Terra exata. Exata. Se mover do seu lugar, né, o campo eletromagnético deles vai interferir no nosso e aí gera então abalos sísmicos, gera terremotos. Eles estão postos onde estão postos e funcionam como funcionam para manter uma ordem natural das coisas. Olha a Lua. Se a Lua se aproxima muito da Terra, se ela se aproximar um pouco mais da Terra, então nós vamos ver ondas muito altas, até tsunamis. Assim como o Sete Estrela, o Orion, faz isso. Entende? Por quê? Porque a posição que eles estão ali no espaço exerce uma força que vão chamar de gravidade, mas tem uma densidade, eles têm um campo eletromagnético, então uma energia desprendida deles, que se aproximar ou mudar a sua órbita, se eles mudarem a sua órbita, influencia diretamente na Terra. Nós vamos ver cataclismas, problemas acontecendo, tá bom? E Apocalipse 6 vai falar o que vai acontecer no sexto selo. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Olha só as estrelas caindo do céu. Como eu falei, né? São os corpos, né? São os corpos. O que são? Mas Deus as conhece. Vamos lá sobre as estrelas. Então nós vamos agora para Salmos, né? Salmo 47. Salmo 47, do 3 em diante. Que... deixa eu pegar aqui. 4, né? Deixa eu ver se eu coloquei certo aqui. Não. Eu acredito que esse aqui que eu peguei nessa versão vai estar em outro trecho, né? Vai estar em outro texto. E vamos lá. Salmo 148, perdão. Salmo 148. Salmo 148. Veja isso. Do 3 em diante. Louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. E os confirmou eternamente para sempre e lhes deu um decreto que não ultrapassarão. Eles têm um decreto, eles não vão ultrapassar seus limites, né? Mas está dizendo que as estrelas vão cair dos céus. Algo vai abalar os céus. Opa! E o que é que vai abalar os céus? Tá claro para nós, né? Para nós que estudamos as escrituras, a gente sabe que vai ser abalado. É este ser aqui, ó. Apocalipse 12, 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Olha só. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar a luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Verso 7. Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos. Opa, o dragão tem seus anjos, ele tem seus mensageiros. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então é isto. Deus estabeleceu as estrelas, as hostes no céu, e elas não podem ser abaladas. Porém, está dizendo que estes não achou seu lugar mais no céu, estes vão cair. A ordem das coisas vai ser alterada, por isso que o mundo vai sofrer como vai sofrer. Verso 9, foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, antiga, lá de Jó, lembra de Jó 26:13? Chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados
com ele. O verso 10 é tão claro sobre isso que dizia: ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. A salvação é chegada por quê? A função do Messias de ser um advogado acabou, não tem mais quem o acuse. A acusação contra os irmãos vai acabar. O poder de acusar, ou seja, o poder de mostrar o pecado dos santos, vai acabar. Então nós vamos ver Cristo nessa função, sai e agora sim ele vem para reinar. Agora vem como rei. Então, espero que vocês compreendam isso dessa forma. Né? Peço até... Perdão, acabou ficando longo, não é? Só que medite nisso. Gênesis capítulo 15, verso 5 fala que Deus fala para Abraão: tua descendência será como as estrelas do céu. Perfeito. Porém, são as mesmas estrelas que o dragão arrasta. E onde isso acontece? Isso já aconteceu na história, porém não foi um terço, mas foi uma parte das estrelas. Lembra? Daniel 8? Daniel 8 fala disso. Olha aqui, Daniel 8:10. E se engrandeceu até contra o exército do céu, e a alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Falando aí do chifre pequeno. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Né? Quem é o príncipe do exército contra qual esse ser vai se levantar? Daniel 12. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Opa! Então Miguel é o grande príncipe. Né? O príncipe do exército celestial é Miguel. Né? Assim como o Messias, né? Jesus, mas ele é o rei da terra, ele é o rei de Israel. Vamos colocar cada um. Então nós podemos dizer que são estes os santos de Deus que são arrastados nessa queda. Haverá uma batalha entre os servos de Deus, Miguel, que é o príncipe do exército de Deus, e ele é o príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo, ou seja, do povo de Deus. Ele é o príncipe. E se nós também somos estrelas que estamos lá em cima, então essa última batalha para os que estão com o Senhor, né? Nós veremos, por isso que a nossa batalha, né? Como que nós vencemos essa guerra? Como é que nós estaremos batalhando? Nós nem estaremos lá com espadas nas mãos, etc. Está escrito aqui. Está escrito aqui. Paulo dá um sinal para mim e para você. Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Como? Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. E é assim que você vai batalhar. Essa é a guerra dos santos. E lá em cima, os príncipes, o exército de Deus batalhará por nós e batalhará pela causa de Deus. E nós vamos ver essa última batalha que precipitará o dragão na terra. Tá? E é claro, nessa grande batalha, e aqui vai uma explicação. Essas estrelas que caem, né, que o dragão consegue arrastar, são almas que aqui vão morrer? Possivelmente. Irão falecer, mas não é que vão perder a salvação. Eles vão sair das suas órbitas celestes. Vai ter um grande cataclisma no mundo. A Terra vai ser de um todo abalada. Tá? Mas espera aí. Onde eu acho isso para provar para vocês? Daniel 11 também fala. E isso é muito interessante. Né?
Porque, olha só, verso 33 de Daniel 11. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada e pelo fogo e pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias, e caindo eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se juntarão a eles com lisonjas. 35. E alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. Mas como assim? Se está lá em cima, tem impureza? Como assim? Sim, há impureza. Há impureza entre os astros. Para provar que nós que estávamos nas regiões celestes com o Senhor e que lá houve alguma coisa errada e precisamos vir para cá para ser provados, prova-se isso em Jó 25:5. Eis que até a lua não resplandece e as estrelas não são puras aos seus olhos. Tá vendo? As estrelas não são puras aos olhos do Eterno, mas Ele é o que purifica. Em Daniel 11. E onde mais vimos isso para provar, para nós continuarmos nesta mesma caminhada de estudo? Daniel 12 segue, né? Verso 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Que o Senhor possa abençoar a tua vida, que vocês possam compreender esse mistério. E agora sim, se tiverem dúvidas, qualquer mais coisas, até mesmo que vocês pensam a respeito, com todo respeito, podem comentar no vídeo, mas vamos manter aí, né, a cautela e uma postura digna diante do Senhor, tá bom? E para que vocês entendam o que são, tá? Para você entender que um ser espiritual não significa que ele não tem um corpo que possa vir para a Terra neste mundo. Assim como eu e você, lembra, a carne e o sangue não herda o reino de Deus. Você vai para lá, o seu espírito é o mesmo, você é um ser espiritual, só que será dado outro corpo para você atuar naquela região. Paulo foi em espírito. Só tem um que entrou nos céus com carne, é o Messias, é Cristo Jesus. Por quê? Para a salvação nossa. Mas ele não pecou. O homem, o ser humano, com este corpo, ele não herda isso. Porém, é a mesma coisa. Neste mundo, para você interagir com este mundo, você precisa desse corpo físico que nós temos. Entende? Assim como Deus se manifestou a Abraão dessa forma. Assim como Cristo, que não é um ser originalmente de carne, mas ele se fez carne e habitou entre nós. Tá bom? E isso a própria Bíblia prova, né? Não precisa ler, mas, né? Caso alguém ainda tenha dúvida, tá aqui. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Opa, peraí. O Verbo, ele é a palavra. Palavras são letras, códigos. É o código criador, que cria e opera tudo o que existe. Sem esse código, nada existe, porque Deus fez uma programação. É como se fosse o código de programação que une e faz com que tudo exista e seja como é. Eu vou trazer um outro estudo bíblico para mostrar isso para vocês. Mas esse verbo se fez carne. É como se Deus juntasse todo o código da criação, toda a sua palavra, tudo que existe, tudo que é número, toda a sua sabedoria, inteligência, poder e conhecimento, tudo, o infinito de Deus, ele cria em códigos que faz tudo que existe, mas aí ele pega e junta tudo num corpo e cria um ser, que é o Mashiach. E ele é feito em carne, né? É que a carne limita muito a gente. Mas vocês precisam entender o poder do Senhor. Deus abençoe a tua vida. Fica só esses textos para vocês compreenderem. Até o próximo vídeo, se Deus permitir vivermos.